A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus abençoe ricamente o seu lar e toda a sua parentela. Hoje, juntos mais uma vez, para estarmos meditando na santa e gloriosa Palavra de Deus. Eu convido você, neste momento, para estar meditando juntamente comigo lá no Evangelho de Marcos, no seu capítulo número 5 e versos 25 ao 34. Diz assim então a palavra de Deus. E estava ali certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas, em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque ela pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou o meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Até aí a leitura da palavra de Deus. Nós queremos falar um pouco neste momento sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Nós sabemos poucas coisas a respeito desta mulher. A Bíblia não registra o seu nome. Tudo que nós sabemos é que ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Sabemos também que a hemorragia que ela possuía, essa sua enfermidade, a deixava muito debilitada. E esse fluxo, além de trazer a ela prejuízos no seu físico, também mexia com o seu psicológico, com a sua vida religiosa, porque segundo a lei de Israel, a lei judaica, registrada no livro de Levíticos, capítulo 15, no verso 19, ela era considerada como uma mulher impura, como uma pessoa imunda. Dessa forma, essa mulher ela enfrentava uma série de privações religiosas e também sociais. Por exemplo, ela jamais poderia ir ao templo em Jerusalém. Tudo o que ela tocava era visto como imundo. Diante então da lei de Levítico, da lei levítica, a cama em que ela dormia, a cadeira em que ela se sentava, todas as coisas que ela usava, as suas roupas, tudo aquilo que tinha contato com ela ou aquilo em que ela tocava, cerimonialmente tornava-se imundo. Qualquer um que ela tocasse também deveria ser considerado como algo imundo. Então, o sofrimento dessa mulher não era apenas o sofrimento na questão física, a enfermidade em si, mas ela sofria privações no campo religioso, privações no campo social, privações no campo moral. Era uma mulher afligida, abatida, muito angustiada. Mas ela queria se ver livre do seu problema. Ela queria se ver livre da sua dificuldade. O texto que nós lemos fala que ela possuía alguns recursos financeiros,
mas todo o seu recurso ela investiu em tratamentos médicos. Ela procurou a cura, ela procurou estar sanando a sua dificuldade, investiu tudo o que possuía, tudo que ela tinha, todas as suas finanças. Ela investiu em busca da cura para a sua enfermidade. Mas o texto bíblico também diz que a cura não aconteceu. A medicina, os médicos não resolveram a sua dificuldade, não resolveram o seu problema. Muito pelo contrário. O texto bíblico fala que o seu estado somente piorava. Ela gastou tudo mesmo o que possuía com os médicos da sua época. Nenhum tratamento resolveu, nenhum tratamento se mostrou eficaz e o seu problema de saúde só piorava mais ao longo dos anos. Foi no auge dessa dificuldade, no auge desse problema que já durava 12 anos. Não era uma doença, não era um problema, não era uma dificuldade que ela está enfrentando durante uma semana, durante um mês, durante um ano, mas a Bíblia fala que já haviam 12 anos de sofrimento, 12 anos de amargura, 12 anos de desespero, 12 anos de privações, 12 anos sendo reclusa da sociedade, pois ela era vista como uma imunda e, por assim dizer, ela não podia ter o convívio natural com as pessoas. Mas nesse auge desse seu problema, dessa dificuldade, ela recorreu até Jesus. O texto bíblico fala que Jesus ia passando por ali. Jesus passava próximo a ela. Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum. Jesus estava cercado por uma grande multidão e Jesus já havia curado muitas pessoas naquela região e a mulher então sabia da fama de Jesus. A mulher sabia do que Jesus era capaz e ela então deixou de colocar a sua confiança nos médicos, deixou de colocar a sua confiança na medicina, mesmo porque pela medicina ela já estava desenganada, os médicos fizeram tudo que estava ao seu alcance e nada podia mais ser feito. E ainda que tivesse algum outro recurso na medicina pelos médicos a ser experimentado nela, ela não conseguiria alcançar porque o seu recurso financeiro já havia se esgotado. Mas nessa hora, Jesus, ele está passando. Jesus está na estrada. Jesus está pelo caminho. E junto com Jesus, uma grande multidão que se alegrava, que louvava a Deus, que adorava a Deus, porque onde Jesus se fazia presente, o milagre acontecia. Onde Jesus se fazia presente, as coisas mudavam. Onde Jesus se fazia presente, pessoas eram curadas, os cegos passavam a enxergar, os surdos a ouvir, os mudos a falarem, os paralíticos a andarem, os leprosos eram purificados, os pecadores obtinham o perdão dos seus pecados, até os mortos ressuscitavam, porque Jesus é Deus, Jesus é poderoso e Jesus pode todas as coisas. Por essa razão, então, uma grande multidão seguia Jesus. A multidão era mista, era composta de pessoas que eram gratas a Jesus pelos bens, pelo milagre da cura que haviam recebido, mas também haviam ali os seguidores, os curiosos, e haviam ali também os aproveitadores, aqueles que só queriam os benefícios da parte de Deus. Mas verdade é que uma grande multidão estava ali
seguindo Jesus, querendo algo de Jesus. E isso então chamou a atenção daquela mulher enferma. Ela disse: eis aí a minha chance, eis aí a minha oportunidade. Eu vou me aproximar de Jesus. E ainda que por detrás, ainda que por distante, ainda que eu não consiga estar frente a frente com Ele, mas ela disse em seu coração: se eu tão somente conseguir tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, eu serei liberta desse mal que tem me afligido. Veja bem, ela naquele momento não tinha mais para onde correr, mas ela correu até Jesus. Ela foi até Jesus. Quem sabe esse também seja o seu caso? Quem sabe você tenha um problema, uma dificuldade que já vem sofrendo por muitos anos e os médicos não conseguiram dar um diagnóstico, os médicos não conseguiram resolver, um medicamento ali, um medicamento lá, um tratamento aqui, um outro tratamento lá, intervenção cirúrgica aqui e outra cirurgia marcada para daqui a alguns anos, para daqui a alguns meses. De repente você tem sido como que se fosse algo para ser estudado pelos médicos, ou como que se fosse um boneco que está sendo manipulado pelas mãos humanas, mas nada disso tem trazido resultados para a sua vida. Quem sabe você tem até tido um diagnóstico de que para o seu caso não há mais problema. Aliás, que para o seu caso já não há mais solução. Não há quem resolva o seu problema. Eu quero lhe dizer neste momento: vá até Jesus. Faça como fez esta mulher, que por 12 anos sofria e os médicos não resolveram. A medicina não teve a resposta, mas ela foi até Jesus e Jesus teve a resposta. Jesus colocou um ponto final no sofrimento daquela mulher. Eu tenho certeza que se você também ir até Jesus, se você for até Jesus, se você tiver fé e se aproximar de Jesus, tendo certeza de que Ele pode, de que Ele é capaz de dar um cabo no seu sofrimento, de dar um basta nessa sua enfermidade. Se você assim o fizer, você será abençoado, você será abençoada, porque Jesus, Ele tem todo o poder, Ele tem toda a autoridade. Jesus, Ele é o médico dos médicos. Quando a medicina falha, quando a medicina não pode, quando o conhecimento médico é limitado, o conhecimento de Jesus, a capacidade de Jesus, ela é ilimitada. Jesus, sim, pode resolver todo e qualquer problema que possa acontecer em sua vida. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela enxergou, ela viu em Jesus uma oportunidade única para a sua vida, para se ver livre do seu mal. Olhe para Jesus, veja também em Jesus a única oportunidade de se ver livre do mal que aflige a sua vida. Ela acreditou que se ao menos ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada, o seu problema seria solucionado. O texto bíblico fala que ela veio por detrás da multidão, com muito esforço, porque a multidão era grande, a multidão comprimia Jesus, mas ela fez um esforço sobre-humano, ela se esforçou, ela foi até Jesus, ela foi uma mulher determinada. Precisamos ter determinação, precisamos sermos determinados como foi esta mulher do fluxo de sangue. Ela tinha tudo para ser pessimista, ela tinha tudo para entregar os pontos,
ela tinha tudo para dar o braço a torcer. Afinal de contas, 12 anos sofrendo e o seu dinheiro havia acabado, os médicos não tinham trazido nenhuma solução. Ela tinha tudo para ser pessimista e estar desenganada e não crer mais em nada. Mas quando ela ouviu Jesus, quando ela soube que Jesus estava passando por ali, então a fé a reacendeu em seu coração. A esperança brotou em seu coração. Quando Jesus se faz presente, a esperança brota em nosso coração. A esperança renasce em nossas vidas. E Jesus quer, através dessa mensagem, renovar a sua confiança, renovar a sua esperança. Não acredite e não se dê por vencido. Creia que Jesus pode mudar a sua sorte, como ela mudou a sorte daquela mulher. Mas não apenas creia, mas se aproxime de Jesus. Enfrente as dificuldades, enfrente as situações. Você acha que foi fácil para aquela mulher, com a sua debilidade, estar entre aquela multidão? Ela fez um esforço muito grande. Ela conseguiu com muito esforço chegar próximo a Jesus e tocar, ainda que fosse nas vestes de Jesus. Mas quando ela fez o esforço, quando de Jesus ela se aproxima através da sua fé, através da sua determinação, ela consegue então com as pontas do seu dedo ou dos seus dedos tocar em Jesus. E o texto bíblico fala que quando isso acontece, imediatamente, foi instantâneo, ela foi curada. O sangue estancou e ela se viu livre e liberta de todo o mal que afligia a sua vida. A Bíblia diz que naquele momento que esta mulher se aproximou de Jesus, ela se aproximou de Jesus tremendo. Ela se aproximou de Jesus tremendo e declarou a Jesus toda a verdade. Porque o texto ainda fala que na hora que ela foi curada, Jesus parou e começou a observar a multidão. Começou a olhar para as pessoas. E Jesus então fez a seguinte pergunta: quem me tocou? E os discípulos, sem entender, disseram a Jesus: Mestre, olha o tamanho da multidão que se aglomera. A multidão constantemente está esbarrando no Senhor. Muitos estão a tocar, muitos estão tocando no Senhor. Que pergunta é essa, mestre? Como o Senhor pode fazer uma pergunta como essa? Muitos estão tocando no Senhor. Como saberemos em específico quem é que tocou no Senhor? Mas Jesus, então, ele afirma: alguém me tocou de maneira diferente. Que você possa se aproximar de Jesus e tocar em Jesus de maneira diferente. Toque pela fé em Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. Então não importa qual o seu problema, não importa qual seja a sua dificuldade, se você, pelos olhos da fé ou através da fé, tocar em Jesus de maneira diferente, se você tocar em Jesus através da sua fé, com toda certeza, Jesus vai liberar a cura para a sua vida. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a enfermidade. Pode ser um câncer, pode ser a AIDS, pode ser o Covid-19, pode ser qualquer tipo de enfermidade. Mas se você se aproximar de Jesus e através da fé tocar em Jesus, você receberá a cura, você receberá a bênção para a sua vida.
mas é necessário que você toque em Jesus pela fé, de maneira a fazer a diferença. Naquela época, muitos estavam tocando em Jesus, mas a cura não acontecia. Mas aquela mulher, só tocando em Jesus, mediante a sua fé, ela obteve a cura. Ela obteve a resposta para 12 anos de sofrimento que ela padecera. Ela foi curada imediatamente, instantaneamente. E Jesus então pergunta: quem é que me tocou? E aquela mulher então, com muito temor e muito tremor, tremendo, ela se aproxima de Jesus, ela se ajoelha, ela se prostra diante de Jesus, diante dos olhos daquela multidão que estava ali com Jesus. E ela ali naquela situação muito embaraçosa, porque, como já falamos, de acordo com a cultura da sua época, era totalmente inapropriado que ela ficasse em evidência, que ela estivesse ali publicamente como ela estava. E além disso, ela conhecia, ela sabia que a doença que ela possuía a tornava impura. E ela não podia se aproximar de ninguém e tocar em ninguém. Mas ela ali, ela passou por cima de muitos protocolos. Ela passou por cima de muitas barreiras, porque ela precisava de algo para a sua vida. Quando você precisar de algo para a sua vida, é necessário que você seja insistente. É necessário que você venha também transpor barreiras. É necessário que você venha enfrentar dificuldades. É necessário que você se esforce, que você se aproxime de Jesus. Muitas barreiras surgirão ao redor de você. Muitas coisas acontecerão para se oporem entre você e Deus, para se fazerem oposição entre você e Jesus. Mas vença, enfrente as dificuldades, enfrente as barreiras, seja insistente, assim como fez esta mulher. Ela enfrentou aqui vários obstáculos, porque ela tinha uma dificuldade, ela tinha um problema. Ela não queria ficar mais reclamando, ela não queria ficar mais lamentando, ela não queria dar o braço a torcer para o seu problema, ela não queria ser mais uma derrotada em sua sociedade, ela não queria ser mais alguém à beira do caminho no lamento, mas ela queria algo de Deus para a sua vida. E ela lutou por esse algo. Ela enfrentou dificuldades, ela enfrentou barreiras até chegar em Jesus. E chegando-se em Jesus, ela tocou pela fé em Jesus e ela foi abençoada. Eu quero te dizer ainda, Jesus é a esperança para todos aqueles que estão sem esperança. Aquela mulher estava ficando sem esperança, mas quando ela ouviu falar de Jesus, quando ela ouviu falar que Jesus estava passando por ali, o seu coração se encheu de esperança. Quem sabe você também já está sem esperança. Quem sabe você é um desesperançado, mas eu lhe digo uma coisa, Jesus pode resolver o seu problema. Jesus pode mudar a sua sorte. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos. Humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito ao seu favor. Mas um único toque em Jesus bastou. Um único toque em Jesus mudou a sua vida. De repente você investiu muito com médicos. De repente você confiou muito na medicina. Você confiou muito em tratamentos que até então não lhe têm dado resultados. Mas eu lhe apresento Jesus. Eu lhe falo de Jesus. Ele é a resposta. Ele tem resultados.
Ele pode curar através de um tratamento, ele pode curar através de um medicamento, ele pode curar através de uma cirurgia, ele pode curar através da medicina, ele pode curar através das mãos dos cirurgiões, da mão dos médicos, mas quando essas coisas falham, quando os homens não têm mais o que fazer, quando a medicina não tem mais resposta, Jesus tem a resposta, pois os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Então tenha fé, tenha esperança, tenha confiança, porque Jesus é Deus e Ele pode resolver o seu problema, Ele pode curar a sua enfermidade, Ele pode dar um basta no seu sofrimento. Basta um único toque em Jesus para que você seja plenamente abençoado, abençoada pelo grande poder do Senhor Jesus Cristo. Por muitas vezes, nos encontramos em situações que nos parecem totalmente impossíveis de se resolver. Situações que não têm mais respostas. Situações que não têm mais solução alguma. Nós já temos tentado de tudo, mas não tem aparecido nenhuma solução. Quando isso acontece, nos sentimos fracos, impotentes e sem esperança. Mas eu te digo ainda mais nesse momento, não entregue aos pontos, não fique cabisbaixo, não fique aborrecido, não fique triste, não entregue-se à depressão, ainda não há o fim. Enquanto há fôlego de vida, há esperança. E em Jesus há a esperança. Em Jesus há a resposta. Em Jesus há a solução. Nós podemos nem saber qual será a solução, mas quando buscamos Jesus, Ele nos dá a solução certa. Em Jesus nós encontramos tudo aquilo que precisamos. A fé da mulher do fluxo de sangue era uma fé prática. Não era uma fé apenas teórica. A sua fé também precisa ser uma fé prática, não apenas uma fé teórica, porque muitos dizem: eu creio em Deus, eu acredito em Deus, eu creio em Jesus, eu sei que Jesus pode, eu sei que Jesus cura. Mas essa, muitas vezes, é uma fé teórica, é uma fé do conhecimento, mas tem uma fé viva, tem uma fé prática. Se aproxime de Jesus, achegue-se até Jesus e através da fé, faça uma prática, um exercício de fé, toque em Jesus pela fé e você verá que Jesus fará a diferença em sua vida. Aquela mulher, ela saiu ao encontro de Jesus, ela procurou se aproximar de Jesus. Ela enfrentou uma multidão, ela enfrentou dificuldades, ela enfrentou preconceitos, mas ela foi até Jesus. E isto é uma fé prática, não é uma fé teórica. A nossa fé exige atitudes, a nossa fé exige ações. Então, que a sua fé seja uma fé viva, uma fé ativa, uma fé prática, uma fé que haja ao se aproximar de Deus, para que a bênção seja realmente certeira sobre a sua vida. Nós não podemos e nem devemos ficarmos de braços cruzados. Então, através da fé, nos aproximemos de Jesus
e Ele vai estar vindo ao nosso encontro, estará resolvendo o nosso problema, resolvendo a nossa dificuldade, curando toda e qualquer enfermidade, não importa qual seja. Se nós enfrentarmos as dificuldades, enfrentarmos as situações, tivermos uma fé não teórica, mas uma fé prática, e através dessa fé nós tocarmos em Jesus, certamente Deus agirá e os nossos problemas deixarão de existir